Olá, pimpolhos e pimpolhas do Programe-se. Eu sou o professor José Maria Monteiro, professor do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará, a UFC, e um dos elaboradores de conteúdo deste magnífico projeto que é o Programe-se. Estou gravando esse vídeo a pedido do Dr. Pedro Mourão, que me pediu para responder duas perguntas. A primeira, como eu conhecia a computação, e a segunda, como a computação mudou a minha vida. Bom, eu conheci a computação quando eu estava no ensino médio e tinha mais ou menos a idade de vocês. Agora, para entender como a computação mudou a minha vida, é necessário contextualizar um pouco como foi a minha adolescência e a minha juventude. Bom, eu sou filho de mãe professora, minha mãe era professora do governo do estado do Ceará, e meu pai era autônomo, então ele trabalhou com diversas atividades, foi taxista, foi dono de comércio, foi vereador numa cidade do interior, sempre buscando o sustento da sua família. Eu morava numa casa alugada, numa vila, próximo da praia de Iracema. Estudava num colégio público, num colégio do governo do estado, chamado Elvira Pinho, e toda a minha infância foi na área ali da praia de Iracema. Era uma infância pobre, um momento histórico de muita dificuldade econômica, e a gente ia tentando sobreviver do jeito que dava, do jeito que conseguia. Um belo dia eu estava assistindo a TV Ceará e vi um programa que mostrava como os computadores iriam mudar o mundo, iriam transformar as sociedades. Eu fiquei encantado e decidi que queria trabalhar com computação. Porém, essa realidade era muito diferente da realidade que eu vivia. Os computadores, nesse tempo, eram usados apenas em grandes empresas, nos governos e nas universidades. Os computadores pessoais ainda estavam começando a ser produzidos e eram muito caros. Só pessoas muito ricas podiam ter computadores pessoais. Um pouco tempo depois, a minha irmã estava trabalhando na Secretaria de Educação do governo do estado e tinha um colega que estava montando a primeira escola de informática do Ceará, a Sigma Informática. E deu para minha irmã um voucher para ela fazer um curso de curta duração de uma semana chamado Desmistificando a Informática. Minha irmã, sabendo do meu interesse, ela me dá o voucher e eu vou fazer o curso no lugar dela. Bom, foi a primeira vez que eu vi um computador. Era um curso de programação em BASIC e de alguns conceitos básicos sobre informática. E eu fiquei encantado e guardo lembranças desse curso até hoje. Eu lembro de um colega do lado direito que fazia um programa que tocava notas musicais. E eu pensando, gênio, esse cara é magnífico. Outro colega do lado esquerdo fazia um programa que fazia o nome dele rolar na tela do computador. E eu achava isso, caraca, o cara é fantástico, né? É um gênio. E ali foi o meu primeiro contato com computação. Bom, chegou o terceiro ano e eu tinha que decidir que cursos eu iria concorrer no vestibular. Nessa época já haviam alguns cursos de computação no Ceará. Tinha curso de computação na UFC, na UES, na Unifor, todos começando. Mas eram cursos muito concorridos, era muito difícil entrar nesses cursos. Então eu decidi fazer vestibular e fui aprovado para cursos como História, Educação Física. E aí chegou a minha irmã para mim e falou, por que você não faz o curso de Informática Industrial na Escola Técnica Federal do Ceará? Eu gostei da ideia, né? E aí, mas também era um curso muito difícil de entrar. Eu pensei, não, vou tentar primeiro o curso de Estradas. E passei e comecei a estudar no curso de Estradas. Quando eu estava no curso de Estradas, um professor de física, né, viu em mim e em alguns outros colegas um grande potencial, chegou para a gente e disse, olha, por que vocês não fazem o curso de Informática? É um curso que tem mais a cara de vocês têm um grande potencial, vocês são bons em matemática e física.
e incentivou a gente a trocar de curso. Ele, olha, tem um programa interno de mudança de curso, por que vocês não tentam? Tal, mudem para o curso de informática. E fomos lá, nós três, tentar mudar para o curso de informática. Lembro que a gente passou por um processo seletivo, né, um processo de entrevistas, de testes, né, psicológicos bem intenso. E no final, nós três fomos transferidos para o curso de informática industrial. E eu lembro ainda das palavras da psicóloga quando foi ler o meu laudo, né? Eu super nervoso, e ela dizendo, olha, aqui nos testes diz que você não tem aptidão para informática, mas nós não vamos atrapalhar um sonho seu, né? E autorizou a minha mudança de curso. Agradeço essa senhora até hoje. E assim começa a minha história no curso de informática industrial da Escola Técnica Federal do Ceará. Foi ali onde eu aprendi a programar, de fato, onde eu tive o meu primeiro contato com a ciência da computação. Terminado o curso de informática industrial, eu lembro que meu pai chegou para mim e falou, meu filho, agora você vai trabalhar, né? Nós precisamos que você ajude aqui nas despesas da casa. Meu irmão já trabalhava, minha irmã já trabalhava. E aí eu falei para ele, meu pai, me perdoe, mas eu vou estudar. Eu vou fazer um curso de graduação em computação. Neste mesmo período, eu fui chamado para uma entrevista de emprego, que eu gostei bastante da proposta. O entrevistador também gostou bastante de mim. Eu iria ganhar algo em torno de 5, 6 mil reais para trabalhar 8 horas por dia nessa empresa. E aí eu cheguei para o entrevistador e perguntei, né? Tudo bem, eu gostei da proposta, super interessante, mas eu gostaria de continuar a estudar. E aí ele virou para mim, não se preocupe, aqui você não vai parar de estudar. Quem opta por trabalhar com computação vai estudar o resto da vida. Aí eu falei para ele, não, calma, você não entendeu direito. Eu queria saber se existe alguma possibilidade de flexibilidade de horários, porque eu queria fazer um curso de graduação na área de computação. Aí ele virou para mim e disse, não, infelizmente isso não é possível, porque aqui você vai trabalhar 8 horas, você vai ser o dono da informática, vai ter hora extra, a gente não tem como ter essa flexibilidade de horário. Então eu virei para ele e disse, muito obrigado pela oportunidade, mas eu não quero. Meu pai quase infarta, porque 5 mil reais, 6 mil reais era muito mais do que ele ganhava, era muito mais do que a minha mãe ganhava. Decidido a fazer um curso de graduação em computação, eu comecei a estudar em casa para o vestibular novamente, porque eu não tinha dinheiro para pagar cursinho. Com a base muito boa que eu tinha de matemática e física da escola técnica, ficava um pouco mais fácil, eu precisava estudar as outras matérias, e eu me preparei em casa, estudei em casa para o vestibular da UES. Nessa época, o curso de Ciência da Computação da UES era considerado o melhor curso de computação do Ceará. Então eu disse, é para lá que eu vou, né? Estudei, fiz o vestibular, fiquei em 5º classificável. Meus amigos que já estudavam na UES chegavam para mim, Zé, fica tranquilo, porque tu vai entrar, todos os anos entram 15, 20 pessoas da lista de espera, ou 15, 20 classificáveis, por causa das escolas militares. Passa muita gente no ITA, no IME, e acaba sobrando vaga. No ano que eu passei na UES, foram chamados 2 classificáveis. Então eu lembro que eu voltei chorando de ônibus lá da UES até a praia de Iracema. E aí fui trabalhar essa época, né? Fiquei um pouco chateado, fui trabalhar. E 6 meses depois, chega o tempo da inscrição no vestibular da UFC. Minha mãe chega para mim e, como você não vai se inscrever para o vestibular da UFC? E aí eu falei para ela, mãe, eu não estudei, né? Não quero gastar, desperdiçar o seu dinheiro, né? E ela vira para mim e diz, não, pelo dinheiro não, tá aqui o dinheiro, vá fazer sua inscrição no vestibular da UFC. Então, eu fui fazer a inscrição no vestibular da UFC, fiz a primeira etapa sem estudar nada, somente com o que eu tinha estudado para a UES 6 meses atrás. E lembro que a computação tinha 40 vagas,
na UFC e eu fiquei em 48º lugar na primeira etapa. E aí, após o resultado, eu disse, bom, agora que eu passei na primeira etapa, então vamos estudar, né? Eu preciso ainda superar 8 concorrentes para poder entrar no curso. Eram 40 vagas, eu na primeira etapa fiquei em 48º lugar. Então fui estudar, fiz a segunda etapa e ao final da segunda etapa eu pulei para 38º lugar e entrei nas 40 vagas da ciência da computação da UFC. Bom, com a base que eu tinha da escola técnica, né, do curso de informática industrial, eu consegui sobreviver no curso de computação da UFC, que é um curso bastante difícil. Durante a minha atividade como aluno, né, de graduação, eu fui monitor, fui bolsista de iniciação científica, né, trabalhei na área de pesquisa em bancos de dados e terminei o curso de graduação. Quando eu terminei o curso de graduação, meu pai novamente vira para mim e diz, meu filho, você agora, né, terminou seu curso de graduação, agora você vai trabalhar, né? Aí eu novamente viro para ele e digo, meu pai, me perdoe, mas eu vou estudar. Eu vou continuar estudando, eu vou fazer mestrado. E aí fiz seleção para o mestrado na UFC, mestrado em computação, fui aprovado e fui fazer mestrado. Depois de 2 anos no mestrado, terminei o mestrado, comecei a trabalhar e lecionar em diversas instituições. Então, eu lecionei na Universidade de Fortaleza, na Facet, que hoje é Unicet, lecionei na FIC e também atuei como analista de sistema em diversas empresas, como, por exemplo, a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza. Bom, meu plano era juntar uma grana para poder ir para o doutorado. Nessa época não tinha curso de doutorado no estado do Ceará, então a maioria das pessoas tinham que ir para fora do estado, né? Tinham que ir para Pernambuco, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Então eu precisava juntar uma grana, fazer uma economia para poder ir para o curso de doutorado. Nessa época eu casei, tive meu filho e fiquei aí trabalhando, tentando juntar essas economias, sonhando com o doutorado. 3 anos depois, meu pai me chama novamente para conversar, vira para mim e diz, meu filho, já não está na hora de você ir para o doutorado? E eu olho para ele e digo, meu pai, você tem razão, né? E eu fiquei muito feliz porque meu pai tinha compreendido que quanto mais eu estudava, mais eu ganhava dinheiro. Ou seja, quanto mais eu estudava, melhores eram as oportunidades de trabalho que eu tinha. E aí eu decidi, bom, realmente meu pai tem razão, já está passando da hora de eu ir para o doutorado. Se eu não for agora, eu não vou mais, porque eu estou ficando numa situação financeira confortável e vou me acomodar. Então, fiz seleção para o doutorado na PUC do Rio de Janeiro, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eram 22 vagas e eu fui aprovado em 12º lugar. Eu lembro que todos os anos, né, todo mundo que se inscrevia no doutorado da PUC tinha bolsa de estudos garantidos, né? E nesse ano que eu passei no doutorado, foi um ano ruim de bolsas e a PUC só teve para o curso de doutorado em informática 11 bolsas. Então eu fui o primeiro aluno a não ganhar bolsa. Mas mesmo assim, eu decidi ir para o Rio de Janeiro sem bolsa. Tive que pedir demissão dos meus trabalhos aqui em Fortaleza. E com as economias que eu juntei, eu fui para o Rio de Janeiro. Minha esposa ficou em Fortaleza, ela tinha trabalho aqui em Fortaleza, ficou cuidando do meu filho. E eu tinha que pagar as despesas em Fortaleza, né, rachar aí com a minha esposa e pagar as minhas despesas no Rio de Janeiro. Então eu fui morar em uma república, dividi um apartamento com mais 3 ou 4 colegas. E a gente fazia tudo, faxina, lavava roupa, fazia comida, né? Então era uma vida realmente de estudante no Rio de Janeiro. Interessante que quando eu fui para o Rio de Janeiro, né, foi fazer o doutorado, foi a minha primeira viagem de avião. Então a primeira vez que eu viajei de avião foi quando eu fui para o Rio de Janeiro a fim de fazer o meu curso de doutorado.
E aí eu inicio o curso de doutorado na PUC em março de 2004. Quando é em agosto de 2004, a UFC lança o seu primeiro curso de doutorado em computação. Mas aí eu já estava na PUC, já tinha feito amizades, já tinha gostado do ambiente, decidi continuar o doutorado na PUC do Rio. Quando eu estava perto de terminar o doutorado na PUC do Rio, eu passei em 2 concursos públicos. Eu passei no concurso público para professor no campus de Quixadá, da UFC, e passei no concurso para analista de tecnologia de informação da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará. Fui inicialmente chamado para a vaga de professor no campus da UFC em Quixadá, assumi e trabalhei lá durante quase 1 ano, e depois eu fui nomeado no cargo de analista de tecnologia da informação na Secretaria da Fazenda. E aí eu decidi voltar para Fortaleza para ficar mais perto da minha esposa e do meu filho e assumir o cargo na Cefaz. Eu assumo o cargo na Cefaz no início de 2008 e em outubro de 2008 eu termino o meu doutorado na PUC do Rio. 2 anos depois, em 2010, eu estava lá muito feliz trabalhando na Cefaz e surge um concurso público para professor do Departamento de Computação da UFC, o departamento onde eu fiz meu curso de graduação, onde eu fiz meu mestrado. Então, nesse momento, a vocação bateu mais forte, né, e eu decidi fazer o concurso para professor do Departamento de Computação. Fui aprovado em primeiro lugar e aí eu brinco que fiz voto de pobreza, né, deixo a Secretaria da Fazenda e assumo o cargo de professor no Departamento de Computação da UFC. E assim realizo o meu sonho de ser professor e pesquisador em uma universidade federal do porte da UFC. Durante as minhas atividades de pesquisa surgiu a oportunidade de viajar para diversos países em missões de pesquisa ou para apresentar artigos científicos. E assim eu conheci Portugal, a Itália, a França, a Holanda, Chile, a Argentina, dentre outros países. E isso me possibilitou uma experiência que dificilmente eu teria em outro trabalho, em outra atividade. E aí uma coisa legal, quando eu chego para trabalhar no departamento de computação da UFC, é que aquelas pessoas, né, que tinham sido meus professores, que eram meus ídolos, os ícones para mim, eles agora eram meus colegas de trabalho. Então a minha sala ficava ao lado da sala daquelas pessoas que eram as minhas referências na computação. Isso é um barato, isso foi super bacana, né? Uma honra, um privilégio. Bom, essa é um pouquinho da minha história, eu espero que vocês tenham gostado e espero que em breve, né, vocês possam ser meus alunos ou meus colegas de trabalho que sigam aí na área da computação. E não esquece de curtir o vídeo, clicar no sininho, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo aqui do canal do Programe-se, beleza? Até mais!